Oi pessoal, boa tarde. Você acompanha comigo agora mais uma edição do Ponto de Vista. Minha convidada é a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher. Jéssica, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-la. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as pequenas ações que podem fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Você vai acompanhar um vídeo agora do projeto Médicos Sem Fronteiras. Hold on. You are not alone. Esse vídeo é maravilhoso, né, Jéssica? Acho que para quem nunca teve a oportunidade de assistir,
Eu toda vez que assisto fico com aquele nozinho na garganta, toda arrepiada, porque realmente é um projeto fabuloso e um projeto muito bonito e que tem tudo a ver com o que nós vamos trazer hoje aqui no programa. Então, a nossa enquete é bem simples e super fácil de responder. Você acredita que pequenas ações podem ajudar a transformar o mundo em que vivemos em um lugar melhor para todo mundo? E por que você pensa isso? Participe pelo 9983-3240, nosso WhatsApp que você já conhece, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais. Não esquece de dar um like, uma curtidinha lá na página do programa Ponto de Vista TV. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essas pequenas ações. Sempre tento trazer na sexta-feira, Jéssica, uns temas um pouco mais leves, né? A nossa semana é tão pesada, a gente tem comentado e visto nos telejornais, enfim, nas mídias impressas, tantas notícias ruins, tantas notícias pesadas, que é legal talvez a gente trazer na sexta-feira um tema que, né, dê um pouquinho de esperança para as pessoas. Esse projeto Médicos Sem Fronteiras, ele é um projeto maravilhoso e que mostra exatamente isso. O que eu posso fazer, muitas vezes, dentro da minha profissão, para ajudar as outras pessoas, para ajudar ao próximo, o que está ao meu alcance. Eu vejo muito nós reclamando de absolutamente tudo. E eu entendo as pessoas reclamarem e acredito que a reclamação ela é importante, mas eu acredito também que a gente pode fazer a diferença. E alguns podem dizer, olha, essa é até inclusive uma fala muito sonhadora, ninguém muda o mundo, ninguém muda a sociedade. Realmente ninguém muda o mundo. Mas se todo mundo pensar que ninguém muda o mundo, realmente ele não vai ser mudado. Agora, se a gente tiver um pensamento mais otimista, né, em relação a tudo, em relação à sociedade em que a gente vive, e se cada um fizer aquele trabalho de formiguinha mesmo, eu acredito que sim, as coisas podem ser melhores. Com certeza, eu sou muito a favor, até sou suspeita para conversar sobre esse tema, porque eu sou muito a favor da união, né? A união faz a força, né? A gente tem essa cultura de ficar esperando em que de uma política, a gente até comentou disso uma vez aqui, esperar da política, esperar da pessoa que é responsável por aquilo, né? Dar um jeito naquilo. E sendo que todos nós precisamos, né? Eu trouxe até um ponto numa reunião esses dias sobre os esgotos, né, de Poços de Caldas, né? A gente tá tendo tanto problema, né? Toda vez que chove agora entope. Mas será que é realmente um problema só da empresa que se responsabiliza pela limpeza disso? Será que a gente não está jogando muito lixo na rua? Será que não? Então, assim, eu acredito muito na junção mesmo de competências, né, de pessoas que convivem, que vivem em Poços e fazem parte dessa sociedade, que unam essas ideias, ou quem não tem ideia de solução hoje para os problemas que a gente tem, né? E que realmente faça alguma coisa, faça acontecer, sabe? Porque a gente vê, né, esses médicos sem fronteiras, eu sou fã número 1 deles, porque eles realmente gostam do que eles fazem, eles amam a profissão deles, são apaixonados por pessoas, né, pelo ser humano, e às vezes vão do outro lado do mundo para ajudar uma pessoa. E a gente aqui, fazendo às vezes o que a gente gosta e o que a gente quer, às vezes trabalhando em alguma coisa que a gente possa ajudar alguém, a gente não pensa nisso, né? O quanto isso faz diferença para as outras pessoas e para a sociedade como um todo. Trazendo primeiro essa questão do Médicos Sem Fronteiras, depois quero fazer um comentário a respeito do que você citou aí na sua palestra, mas ele é um projeto que acontece desde 1971. Então a gente percebe que sim, é possível e dá certo quando as pessoas querem fazer algo. Algo que nós conversávamos enquanto, né, assistíamos o vídeo, o olhar de felicidade, é um olhar que expressa pureza, realmente, né? O olhar de pureza das crianças e de felicidade daqueles profissionais que estão ali, em meio a condições que você fala, por que eu vou sair do conforto da minha casa, do meu consultório, se eu posso atender de uma maneira tranquila, se eu posso ter o meu consultório particular? Não estou dizendo, fazendo uma crítica àqueles que têm
Se não tivéssemos, seria um outro grande problema. Mas eu acho muito bonito essas pessoas que se desprendem, no momento em que a gente vive tanto a questão do ter, quando você vê que pessoas estão buscando exatamente o contrário, o ser. Olha, eu estou aqui nas piores condições que alguém pode estar, mas eu estou fazendo bem ao próximo. Essa sensibilidade, né? Eu estou me doando. E você falou algo muito interessante que me toca muito. Eu fazendo pelo ser humano, por uma pessoa que não vai poder me retribuir financeiramente ou me retribuir, né, de alguma maneira, mas ela vai retribuir sim com carinho, com amor. E existe alguma retribuição melhor do que essa? É óbvio que nós vivemos numa sociedade capitalista, que nós precisamos de dinheiro, a gente não vai ser hipócrita aqui. Mas se você pode fazer o seu trabalho e, além de tudo, você pode ajudar as pessoas com o seu trabalho, que junção fabulosa que é essa. Isso é muito bacana e eu acredito que isso é muito gratificante. Então, eu acho que esse projeto é fabuloso e quem dera mais pessoas pudessem, né, participar, mais médicos pudessem. A gente vê a cada dia mais alguns profissionais da área de humanas, da área de saúde, sendo cada vez menos humanos. O que eu quero dizer com isso? Mais frios, mais distantes, sendo que quando você encontra situações como essa, ou na situação de doença, enfim, o que nós precisamos, né? A pessoa que ela chega num pronto-socorro, por exemplo, ela quer muito mais uma conversa, é claro que ela quer o atendimento, mas o bom dia, o boa tarde, enfim, aquele carinho, a atenção, o olhar no olho, então tudo isso é muito importante e a gente vê as pessoas perdendo essas características, então é possível a gente fazer um pouquinho dentro da nossa profissão. Se não dá para participar do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, algum médico que esteja nos assistindo, que ele possa lá no consultório dele, ou que ele atende pelo SUS, enfim, contribuir, olhar no olho daquela pessoa, perguntar realmente o que ela está sentindo, mas ouvir, não perguntar por perguntar, ouvir porque você quer realmente saber como está aquela pessoa, né? Ter um cuidado a mais, um carinho, fazer, né, uma consulta completa, que muitas vezes no SUS a gente vê, né, aquela correria, eu entendo, são vários pacientes, mas a gente pode fazer sim. Sobre a questão da sua palestra, no dia em que ocorreram as enchentes aqui em Poços de Caldas, eu vi duas situações muito claras. A primeira é que me deixou extremamente triste, de pessoas em ano eleitoral, né, ali naquele meio, em meio ao caos, aproveitando dessa situação. E segundo, pessoas realmente que se uniram para ajudar a limpar as lojas, para fazer a diferença. Então, que é o que a gente está conversando hoje. Exatamente. O que eu posso fazer numa situação caótica como essa? Pedir votos ou ajudar o próximo realmente, né, com esse sentimento de fazer o bem, acreditando? E aí fica, né, a pergunta para o pessoal de casa, Jéssica. Sobre o que você falou de estar dessa observação que você fez em relação aos profissionais que têm esse contato com as pessoas, né? Eu acredito que a gente está vivendo um mundo muito carente, muito frio. Muito frio mesmo. As pessoas estão desconectadas, assim, e não estão pensando tanto nessa qualidade de vida, na felicidade, na união, no coletivo, né? Elas pensam mais em como viver a crise, como passar a crise, como viver nesse mundo capitalista. E foi uma coisa que você citou que eu acho muito bacana, que a maioria das pessoas que saem da faculdade, pessoas que vão lidar com pessoas, né, nessa área de humanas, elas saem com uma metodologia muito quadrada, uma teoria muito fixa na cabeça de eu vou atender o passo a passo e aquele cronograma de como fazer, né? Sendo que pessoas são pessoas, entendeu? E cada um é um jeito, cada um é um perfil, cada um tem uma cultura, cada um tem um jeito de viver diferente. E você não aplica metodologias, eu não acredito nisso, não concordo, acho que é o meu ponto de vista, eu não concordo com uma técnica em que você aplique com qualquer pessoa. Isso eu não sou a favor. E assim, uma única técnica, todo mundo você insere ali. Você pega uma metodologia que você aprende na faculdade, numa escola, enfim,
e vai aplicar com qualquer pessoa. Não, peraí, cada pessoa tem uma história, um histórico de vida e um jeito de lidar com cada ferramenta, né, que é aplicada. Então, assim, trazendo o que você comentou, né, de ser assim frio demais, de às vezes a gente não dá tanta atenção à pessoa. Às vezes a pessoa não foi por conta de um coach para mim, às vezes ela foi para conversar, às vezes ela foi para bater um papo. Então, assim, eu às vezes recebo pessoas lá em que eu preciso ter 1 hora de tempo, pelo menos para conversar, para entender ele. Então, muitas vezes os profissionais estão tão focados nessa rotina, tão acomodados nessa agenda de atendimento, enquanto que ele vai ter que pagar no final do mês e tudo mais, que a gente não esquece que a gente está lidando com pessoas. E esse projeto dos Médicos Sem Fronteiras, eu acredito que é uma experiência enorme para quem não tem esse lado humano ainda tão fortalecido. Eu acho que se as pessoas tivessem... Ontem eu dei uma palestra no Pitágoras e eu perguntei, né? A gente estava falando sobre legado. Falei assim, quem aqui participa de algum projeto social, que tem alguma coisa que contribui, que vai ficar para a próxima geração? Levanta a mão. Uma pessoa levantou a mão. Então, assim, o que a gente está fazendo para o próximo? O que a gente está fazendo para deixar para os nossos filhos, né? Que eu quero de legado. O que eu quero deixar de legado, né? Então, assim, as pessoas não estão atentas ao lado humano, ao que a gente realmente precisa hoje e pela qualidade de vida da sociedade como um todo. Antes da gente finalizar esse bloco, você falou, né, do coaching, e aí eu trago para minha profissão. Muitas vezes eu recebo ligações aqui na TV Poços de reclamações, enfim, e que muitas vezes a gente não pode solucionar. Uhum. Quem dera se pudéssemos solucionar todos os problemas que chegam até nós. Mas, às vezes, a pessoa ela quer que alguém escute. E aí eu acredito nisso, peraí, eu vou ouvir, nem que realmente eu tenho que fazer várias coisas, mas eu posso parar e ouvir essa pessoa. E às vezes você escuta, obrigada minha filha, eu precisava que alguém me escutasse. E isso é importante, isso é gratificante e, na minha opinião, faz a diferença. Na minha profissão também, às vezes a gente entra achando que vai fazer revolucionar o mundo, porque eu vou conseguir fazer reportagens que vão fazer a diferença. E aí você cai em si e chega à conclusão de que não, você não vai conseguir isso. Mas se você fizer uma pequena reportagem... Às vezes é um bom dia, né? Um bom dia, você fizer uma reportagem que pode ajudar uma pessoa, que faz a diferença na vida daquela pessoa, é uma cirurgia que às vezes a gente consegue, um projeto social que tem mais visibilidade, que precisa... Enfim, já faz a diferença. Você não mudou o mundo, mas você mudou uma pequena realidade e para aquela uma pessoa ou para aquele círculo de pessoas, com certeza fez toda a diferença. É o mundo dela, é o mundo daquela pessoa, então é uma maneira de mudar um pouquinho o mundo, sim. Então eu acredito. Sigo nessa profissão ainda só porque acredito nessa possibilidade, não de mudar o mundo, mas de auxiliar na mudança de pequenas realidades. Bom, Jéssica, a gente vai por um breve intervalo. Você aí de casa, continue participando com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Até já! A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Voltamos com o ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher, é também coaching.
E a Jéssica está nos ajudando a debater um assunto muito interessante, que são essas pequenas ações que podem fazer a diferença na nossa sociedade. Você acredita que isso é possível? Gostaria que você desse a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais. Mas eu gostaria de trazer agora um aspecto bem diferente que nós trouxemos no primeiro bloco, tem tudo a ver, está tudo ligado, mas às vezes a gente pensa que fazer algo é só num projeto muito grande como, né, ou muito distante como o primeiro projeto Médicos Sem Fronteiras que nós trouxemos aqui. Mas pequenas atitudes realmente podem fazer a diferença. Aqui em Poços, os ex-alunos de uma escola municipal se uniram para tentar mudar a realidade da instituição. Logo na entrada da escola, já é possível notar que precisa passar por uma reforma, pois as paredes estão com várias rachaduras e em outras partes as ferragens estão expostas, mas o diretor, junto com ex-alunos, se mobilizaram para ajudar a instituição. A nossa escola, com tempo de uso, ela está... a pintura gasta, a nossa rampa está estragada, está quebrada, nós precisamos fazer uma rampa nova. E nós estamos desde o começo do ano em ações para dar uma melhorada na escola. Foi depois da criação de uma página nas redes sociais chamada SOS Pacheco que a instituição teve uma posição da prefeitura sobre a situação da escola. Nós tivemos já a presença do prefeito aqui, de alguns secretários que se propuseram a nos ajudar, né? E agora também criou-se uma página no site de ex-alunos. Esse pessoal tem trabalhado muito e tem divulgado a necessidade da gente estar fazendo uma limpeza na escola. O criador da página é o ex-aluno Juliano Silva. Por ter estudado durante 11 anos nessa escola e ver a situação que se encontrava durante uma reportagem feita pela TV Poços, resolveu fazer algo para ajudar. E em tão pouco tempo já obteve resultado. A gente sabe que a prefeitura, não só de Poços, como de outras cidades, passa por um momento difícil. Então a gente imaginou que, como ainda não tinha sido feito nenhuma reforma na escola, que a gente, através dos ex-alunos, poderíamos ajudar de alguma forma. A gente não imaginava que ia ter um resultado tão rápido como teve. Como a prefeitura se propôs a fazer a limpeza e pintura do local, os ex-alunos, diretor e comunidade pretendem dar continuidade nas ações para ajudar a escola. O próximo passo é tentar, através destas ações, conseguir recuperar o material roubado de uma das salas. A gente ficou muito feliz com a iniciativa da prefeitura de fazer essa pintura da escola, mas as outras necessidades, se Deus quiser, a gente quer fazer através dessas ações que vão ser feitas. Então tá aí, outra ação que a gente quer trazer e mostrar que você não precisa, né, ter muito dinheiro, ou a gente escuta isso, não posso ajudar porque não tenho dinheiro para ajudar. Ajudar não diz respeito, não significa doar dinheiro, enfim, significa outras coisas. É claro que eu quero trazer aqui que a gente não quer tirar a responsabilidade do poder público naquilo que ele tem que fazer. Óbvio, sim. Isso precisa ficar bem claro, porque senão às vezes dá a entender, olha, mas as meninas estão lá falando que nós temos que fazer tudo. Não é isso. O poder público tem as suas responsabilidades, tanto é que o que acontece é um processo inverso. Nós vimos, né, os voluntários se unindo e o que aconteceu? Chamou a atenção da prefeitura. Então, peraí, é uma maneira também de chamar a atenção do poder público para as necessidades da instituição. Então, olha o quanto isso faz a diferença, sim, e o quanto isso pode mudar uma pequena realidade. Hoje, essa escola, eu já tive lá em outras oportunidades, é uma das mais complicadas em termos estruturais do município. É uma escola que não recebe uma reforma há anos. E aí você faz com que os próprios alunos não se sintam parte daquele local. Poxa, a minha escola é feia, a minha escola não é legal. E aí você vê, nós fizemos 2 reportagens em que a escola foi invadida e que a própria direção acredita que são pessoas, membros da comunidade. Então, o que é a questão de fazer parte? A partir do momento que eu tenho uma escola legal, eu me envolvo com a comunidade, eu mostro para ela que a escola ela não é da prefeitura, ela é da comunidade, dos alunos, eu evito essas ações. Eu acredito fortemente nessa possibilidade de integração entre escola e comunidade ou qualquer outra instituição para fazer a diferença também. Se você tem esse trabalho participativo com a comunidade, você também coíbe muitas dessas ações. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre
como era antes, né? Os bairros antes de ter toda essa estrutura que tem hoje, né? Antigamente era o representante de bairro que dava sequência e caminhava com todos os projetos dentro da comunidade, né? Então, assim, não tinha tanto a ação da prefeitura em si, era o representante de bairro que tinha a responsabilidade sobre tudo que acontecia ali, né? Dentro do pessoal ali. Então, assim, hoje, o que diferencia isso, sabe? Cadê o representante de bairro? Cadê, assim, mais ativo mesmo, querendo bem para toda a comunidade ali? Eu não vejo só uma questão de escolas, não. Eu sei que tem muita escola precisando, mas, assim, a gente vê muita instituição pública, né, de poder público, que precisa de ajuda e muitas vezes o próprio poder público não vê. Né? Ele tem tanta coisa, a gente estava comentando isso sobre projetos sociais esses dias que a gente estava conversando com o pessoal do Fairtrade, né, Sebrae, e aí eles comentaram que a gente também não tem uma ferramenta, a gente não tem ferramenta nem para comunicação de uma forma de diversão aqui em Poços, né? Você não fica sabendo muito das coisas que vão acontecer. A gente não tem uma ferramenta tão prática, quanto menos uma ferramenta que leve as demandas de todas as necessidades, tanto de escola, quanto de posto de saúde, hospitais e tudo mais, para dentro do poder público, né? Então, essas ações que nós partimos para contribuir, para colaborar, igual o Juliano fez no vídeo, eu acredito que é muito positivo, principalmente para o poder público, porque ele consegue identificar onde estão os problemas e consegue, além de tudo, um apoio da sociedade para desenvolver isso. É lógico que a gente está passando por uma crise, a gente não adianta a gente exigir do poder público também uma coisa que é obrigação dele, de uma certa forma, sendo que a nossa cidade já tem uma economia que está baixa, nós estamos com falta de emprego, tem toda uma demanda externa também, né? Isso vem lá de cima. Então, a gente tem que se ajudar. O poder público não o problema é dele, ele que se vire lá, né? Não, meu filho está estudando naquela escola, sabe? Eu moro nesse bairro, eu frequento esse posto de saúde. Então, o quanto você está também ligado ao que está contribuindo, aquilo que você está participando, né? Tem um exemplo super interessante. A minha mãe trabalha numa creche aqui da cidade e a gente sabe, diminuiu merenda, enfim, os recursos não estão vindo, é toda uma situação extremamente complicada. E aí, senta e chora, para de atender as crianças, não alimenta, o que faz? Não tem aula mais, o que a gente vai fazer? E aí, o que elas estão fazendo? Promovendo brechós solidários. Sim. E aí, o que acontece? A própria comunidade doa, os funcionários doam, né, as roupas ou objetos que serão vendidos. A própria comunidade, que é uma comunidade carente também, vai ter a oportunidade de comprar produtos de boa qualidade, a preços super baixos, super bacanas. E aí, o que acontece? Você ajuda a comunidade ajuda a escola e todo mundo se ajuda. A creche tem uma quadra e ela foi toda construída com dinheiro das campanhas, dos eventos, dos bingos, enfim, de festa junina, sim, de brechó, enfim, existe maneira. É claro que é responsabilidade do poder público, mas ele não dá conta de tudo. Ainda mais nesse período, como você citou, de uma maneira muito legal, não tem como. E aí, sentar e chorar e reclamar, tudo bem, você pode fazer isso, mas você também precisa ser mais proativo. Eu preciso cuidar, eu preciso não jogar o lixo lá no bueiro, porque vai chover, vai entupir. E aí a gente sabe... Pensar no todo. Pensar no todo. Peraí, olha, eu tô aqui no meu bairro... eu vejo um lixo na rua, não posso catar e colocar ali ou fazer alguma coisa? Estou vendo ali o PSF que não está sem pintura. Ô, comunidade, a prefeitura não está podendo agora, será que a gente conversa com a prefeitura? Olha, vocês podem doar as tintas, a gente vem com a mão de obra. Sim. Essas ações, né? Fazer essa ponte com o poder público. E a gente traz muito isso dentro do coaching, como descentralização, né? Descentralização, você para de olhar para o próprio umbigo, né? Falando
um português mais claro, assim. Para de olhar para o próprio umbigo e olha para o todo, né? Você passa a observar o outro, o quanto a sua ação vai interferir depois na ação do outro, ou quando aquela pessoa for utilizar aquilo. Então, é o pensar no outro, o viver em harmonia, o fazer o que você gosta, compartilhar. Essas são as palavras do momento, sabe? A gente está partindo para uma rotina de vida mesmo, que é compartilhar, que é viver o todo, se unir, parcerias. Eu falo isso direto aqui em questão de mercado, em questão de comércio. Gente, vamos dar mão, porque junto sozinho não vai, né? Sozinho não vai dar conta, junto é muito melhor. Então, assim, eu acho que o tema de hoje ele é perfeito, porque nós estamos vivendo isso, só que nós precisamos dar atenção a esse novo momento que tá acontecendo. Então, onde você estiver trabalhando, onde seus filhos estão estudando, aonde que você estiver utilizando alguma instituição pública ou privada mesmo, contribua, porque acho que contribuir fortalece o todo e cada um fazendo a sua parte, acho que é sucesso. Também acho. Acho que a mensagem de hoje é justamente essa. Contribua com pequenas ações. Realmente a gente pode fazer algo diferente. Não é utópico dizer que a gente pode ter um bairro melhor e aí depois do nosso bairro a gente tem uma cidade um pouquinho melhor e aí as outras cidades ao redor se espelham nas nossas ações e aí a gente consegue um estado e vamos caminhando. Eu gosto de ser positiva a respeito disso. Eu gosto de ser sonhadora a respeito disso. Me desculpem aqueles que são pessimistas, mas aqui no programa, né, o pessimismo não tem vez e nunca teve e não terá, independente de qual for a crise. Porque eu acredito também muito que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, a gente é energia e a gente começar com essas energias negativas, ciclo, com certeza, né, esse ciclo vai voltar para você. Vamos para as participações, Jéssica? O Gabriel Custódio, ele diz o seguinte, sobre o tema de hoje: fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca é uma maneira de encontrar a felicidade. Entender que a nossa felicidade está nessa entrega ao outro. Isso acontece porque quando vivemos assim, estamos realizando o plano de Deus para nossas vidas. Estamos fazendo e vivendo o que somos feitos para fazer e viver. Linda participação, Nossa, né? ele foi profundo, lindo. Muito obrigada, Gabriel. Não esqueci da sua sugestão de tema, está anotadinha aqui, só aguardando o debatedor para. Temos a participação do Guilherme. Sim, eu acredito que pequenas ações podem fazer a diferença para ser construído um mundo melhor e através desse humanismo as pessoas se sentem mais felizes. O ser humano, tratar o ser humano como ser humano, né? Parece tão óbvio a gente falar isso, mas as pessoas estão tão frias ultimamente que vale a gente, né, realmente bater nessa tecla. A Marisa Oliva, ela diz o seguinte: essas pequenas ações podem muito mudar, porque temos vários exemplos que valem mais que palavras. Comece mudando em casa e todos ajudando um pouquinho lá dentro vão levar para fora, criando assim um círculo de coisas boas. Exatamente, comece na sua casa. Arlene diz o seguinte: se cada um fizesse a sua parte, o mundo seria outro. Cabe a cada pessoa se reciclar, verificando seus pontos negativos e transformá-los em algo positivo. É benéfico para esse planeta, para que esse planeta não venha sucumbir de vez. Temos a participação do Paulo. Primeiramente, temos que mudar a nós mesmos, nossos hábitos, condutas, ideias e sair do discurso. Se achamos, por exemplo, injusto pessoas morrerem de fome todos os dias, sabendo que 20% do desperdício de comida diário seriam necessários para que mais nenhuma pessoa morresse, então pare de desperdiçar comida e se sabe que isso vai acontecer inevitavelmente, então doe a sua comida. Um exemplo bem bacana. A Ana diz o seguinte, que acredita que é possível mudar, sim, o mundo em que vivemos com muita paz, amor, amizade, muita harmonia e, é claro, sem poluição e cooperando com a natureza. Temos a participação da Ana Paula, com certeza. Sabe aquele dia que você está, não posso dizer a palavra aqui, pronta para descontar no primeiro que te cruzar? Se você vai na rua e de repente alguém te faz uma gentileza
e isso muda completamente o seu dia. Sabe como? Não sei se já aconteceu com vocês, mas a cara é mais que um sorriso, uma palavra gentil faz muita diferença. Sim, já aconteceu comigo e faz a diferença, sim. Para finalizar, a Paula diz o seguinte: claro que eu acredito nisso. Se todos nós cumprimentarmos os nossos vizinhos, não jogarmos lixo na rua, ajudarmos alguma velhinha a atravessar a rua, pedindo as coisas, por favor, e não me entregue, com estes pequenos gestos, com certeza o mundo mudará. Mas temos que começar com nós mesmos. Acredito que é isso. Vamos começar com a gente e aí espalhar essas ações. É por isso que a gente debate esses assuntos aqui, né? Já para a gente entender que existe a necessidade. Eu gostei vou só ressaltar para a gente encerrar, que eu falo demais, mas a questão do Paulo ter comentado, começa com a gente, né? Com os nossos hábitos, com o nosso comportamento. E isso é a metodologia de coach, né? É você se conhecer e saber o quanto aquilo te faz feliz, o quanto suas ações condiz com os seus valores, né? Qual o propósito de vida e qual o legado você quer deixar para a geração que vem depois de você, né? Então eu acredito que ele foi, assim, é lógico, todos os comentários que contribuiu, foi tudo na mesma linha de raciocínio que a gente estava tendo, mas o Paulo trouxe um ponto interessante que é parte da gente. Então que cada um hoje leve essa mensagem, né, para casa, que a gente precisa realmente contribuir com o todo e pensar, né, no amanhã e fazer a nossa parte. Apontar menos o dedo e olhar o que eu posso fazer, né, em relação a tudo isso. Jéssica, muito obrigada. Realmente nós falamos muito, não é só você não, eu também falo demais. Os meninos querem me matar com esses estouros de tempo, mas eu tenho certeza, né, que todo mundo vai entender que o assunto vale a pena. Vale. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada obrigada a todos. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou durante toda essa semana. Uma semana muito produtiva, muito bacana, com ótimas e belíssimas participações. Eu vou ficando por aqui, volto na segunda-feira com mais uma edição do Ponto de Vista. Vou receber o advogado Elvio Bezerra. Nós vamos falar, não tem como, né, deixar de falar sobre a questão do impeachment, passa, não passa. Só segunda-feira para trazer essa informação para você. Fique ligadinho com a gente. Um ótimo final de semana.